bem, já estamos de volta para o nosso segundo bloco. Como eu falei, nós temos hoje 3 entrevistados, conversa bem interessante, tudo. No terceiro bloco nós vamos conversar com o Leonardo Vasconcelos, né, sobre os projetos. Aliás, desculpa, Leonardo, nós conversamos que é o Léo, sobre os projetos, já conversamos com ele também. Mas vamos conversar também no terceiro bloco com o André Azevedo, que é o gerente executivo do INSS. Mas nesse segundo bloco nós vamos conversar com a Alexandra, que é psicóloga, que está num projeto aí sensacional. Esse projeto começou dia 31, não é isso? Que é hoje, né? Hoje. E na UniRN tem participação de psicólogos, de médicos, de alunos, no caso do último ano de psicologia. Mas quem vai nos falar mais sobre esse projeto é justamente a Alessandra. Alessandra, muito bem-vinda. Aqui é o CBN em Foco. Muito boa tarde. E eu começo logo te perguntando o seguinte: o que é o MDR? Boa tarde. A terapia EMDR, ela é uma abordagem psicoterápica. Ela trabalha com reprocessamento de memórias. Essa sigla EMDR significa reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Que é isso, né? É uma terapia muito... Teve gente que caiu da cadeira em casa. É uma terapia que a gente visa, né, trabalhar com os pacientes que passaram por situações traumáticas, experiências dolorosas, situações estressoras, que sobrecarregaram o sistema cerebral e, a partir desse impacto emocional, ficaram feridas emocionais e isso vai se perpetuando ao longo da vida. Então, na psicoterapia MDR, a gente vai colocar o paciente num processo de segurança emocional, preparar o terreno para que a gente coloque esse cérebro numa condição favorável para reprocessar as experiências traumáticas, aquelas experiências que lá no passado não puderam ser digeridas de uma forma adequada. Então, a gente promove um bem-estar, exercícios de autorregulação emocional e numa fase bem específica do processo de terapia, a gente vai fazer uma estimulação bilateral do cérebro, uma estimulação não invasiva, né? Como o nome da sigla diz, né? A estimulação ocular. A gente, muitas vezes, né, a gente pode pedir o paciente para seguir o nosso movimento do dedo, enquanto lembra de experiências traumáticas, e tem um passo a passo específico, tem alguns procedimentos que a gente vai ajudando o paciente a se manter em segurança. Então, essa estimulação cerebral visa a gente ajudar o paciente a resgatar esse potencial de cura do cérebro, que ficou travado. Esse curso vai durar quanto tempo? De quando, que horas a que horas? Essa formação, como você falou, né, para médicos, psicólogos ou psicoterapeutas, né, estudantes de psicologia que estão no último ano, é uma formação bem intensiva, é uma formação de 50 horas. 50 horas. O que está acontecendo nesse final de semana agora em Natal é o primeiro módulo, são 20 horas. Aí nesse módulo a gente faz as aulas teóricas e as sessões práticas. Os alunos vão praticar entre si o protocolo de MDR, vão aprender na prática como usar no futuro com seus pacientes para ajudar esses pacientes a processar essas experiências traumáticas. Isso dura quanto tempo? Você diz o processo da terapia? Você falou 20 horas, não é isso? Sim. Mas aí eu digo dias. Não, o curso de MDR começou online na quarta-feira agora. E aí vai ser hoje à noite e amanhã o dia inteiro. Amanhã o dia inteiro. É isso que eu pergunto. É isso. Bala. Alexandra, quem escolhe esse tipo de terapia é o paciente ou de acordo com que ele chega no consultório, que o psicólogo faz uma análise, não, eu vou tratar ele com MDR porque outro tipo de abordagem não vai funcionar. Ou o paciente já procura, não, vou procurar um profissional porque eu já tive um trauma, então vou ver se esse profissional atende esse tipo. Como é que funciona essa descoberta perante o paciente até chegar ao psicólogo? Todas as opções são possíveis. Eu recebo muito no consultório até pacientes que vêm de outros colegas psicólogos que não trabalham com abordagem, mas olha, esse paciente tem esse trauma e eu não estou conseguindo ajudar, né, com minhas técnicas. Alessandra, eu sei que o tratamento de MDR vai ser eficaz nisso, eles encaminham. Outras vezes o paciente chega porque quer fazer psicoterapia, recebeu alguma indicação, mas nem sabe do que se trata essa questão do tratamento de traumas. E aí a gente vai vendo, sempre que o paciente chega com alguma demanda, né, algum sintoma, algum entrave no comportamento, a gente entende que vai ter algum entrave lá na sua história de vida, que aconteceu algum trauma lá no passado. Porque pra gente, trauma é tudo que foi
intenso demais ou foi rápido demais. E é comum na história de muitas pessoas acontecer esses entraves. O trauma sempre é ruim? O trauma sempre é assim, a experiência traumática pode gerar um potencial de trauma ruim, no sentido de que se eu vivi algo difícil, eu posso conseguir elaborar aquela experiência e tirar um aprendizado. Isso não é algo ruim, é algo adaptativo. Mas só pegando um gancho, quando você fala a palavra trauma no nosso dicionário, já não é algo ruim? Sim, então é isso que eu estou querendo fazer a diferença, que é o quê? Existe uma experiência potencialmente traumática, uma adversidade. Por exemplo, eu passei por um acidente de carro. Um acidente de carro ele pode ou não ser um trauma nesse sentido, né, de algo ruim, mas para a gente é uma experiência potencialmente traumática. Por exemplo, se eu bati meu carro, fiquei muito nervosa na hora, mas né, meu marido me deu um apoio, meus amigos me acolheram, não aconteceu nada demais depois, eu recebi todo o suporte que eu precisava, eu vou dormir com a mente mais tranquila, entendendo que, ufa, como eu tive sorte, não aconteceu nada demais. Vou dormir com a sensação de gratidão, vou dormir com aquele aprendizado. Quando eu for dirigir, eu não vou dirigir fazendo duas coisas ao mesmo tempo, porque eu só bati porque eu estava no celular. Então, essa experiência adversa não vai se configurar como um trauma, porque eu consegui digerir, eu consegui tirar um aprendizado daquela experiência, que foi uma experiência ruim, difícil, mas não gerou trauma psicológico, né, nessa forma de olhar, entende? Alessandra, existem casos hoje que a gente vê, por exemplo, até na mídia, de que, por exemplo, de mulheres que hoje já realizadas em suas carreiras profissionais, mas que trazem, por exemplo, a questão de abusos que sofreram na infância. Apesar de todo esse tempo, apesar de uma realização profissional, às vezes isso é uma questão de um trauma que você precisa resolver, porque pode estar atrapalhando. Agora, que muitas vezes esquecer ninguém esquece. Uhum. Mas assim, é algo que você conviveu com essa dor, mas mesmo assim que você precisa tratar isso. Esse tema é super importante, porque é justamente essa compreensão que a gente tem quando uma mulher chega na terapia envolvida numa relação abusiva, por exemplo. Para ela, nem faz tanto sentido que ela passou por um trauma na infância, que ela viu o pai alcoolista bater na mãe, trair a mãe. Para ela, o que realmente faz sentido e o que gera sofrimento é aquela experiência atual onde ela não se vê saindo daquela relação abusiva. A gente, enquanto terapeuta MDR, vai acolher essa queixa da paciente, mas já com um olhar na historicidade dela. Essa paciente está passando por isso agora, mas isso é um reflexo também de uma experiência lá do passado, que a gente entende que lá quando ela era criança, ela não tinha suporte emocional suficiente para lidar com essa experiência. Então, aquela experiência de ver o pai alcoolista batendo na mãe ou traindo foi intensa demais, foi pesada demais, e ela assimilou algo do tipo, eu não mereço ser amada, eu tenho que então ficar... é normal uma mulher apanhada em É normal. Então, ela leva para a vida dela uma compreensão de vida que está alinhada com a experiência do trauma que ela viveu. E por isso que a gente vai precisar trabalhar essas memórias para que ela possa se ver diferente do trauma. Ela não se associar à experiência que ela... A conclusão negativa que ela tirou lá quando ela era pequenininha, que ela via a mãe sofrendo e entendia que mulher nasceu para sofrer, que mulher, né, nasceu para entrar numa relação abusiva. De alguma forma fica isso no mundo interno dela, e ela vai precisar, com o tratamento, ela vai poder assimilar novas experiências, novas formas de ver o mundo, ver a si mesma, se compreender e se ver livre de uma relação saudável, livre dessas situações abusivas, por exemplo. Alessandra, quando se tem um trauma de criança, consegue-se lá na frente, adolescente, adulto, né, apagar essa imagem? Boa pergunta. O apagar, ele é relativo. Na terapia MDR, a gente às vezes até tem cuidado quando o paciente está passando por um processo judicial, né? Porque às vezes se a pessoa passou, por exemplo, por um estupro, a gente vai reprocessar essa memória traumática do estupro e normalmente a nitidez daquela experiência vai perder a força. O grau de perturbação que a pessoa viveu com esse trauma horrível vai diminuir.
E aí, às vezes, isso fica complicado na hora de um julgamento, na hora de um processo de depoimento. Então, a gente tem um pouco de cuidado nessa hora, porque, de fato, a terapia MDR vai proporcionar essa dessensibilização desse conteúdo traumático. Então, às vezes, não é exatamente apagar a memória, é a perspectiva diferente que ela vai ter. Daquela mesma imagem que eu lembro, antes eu lembrava e me sentia um lixo. Agora eu consigo lembrar, depois do processo de terapia, eu consigo lembrar e sentir, ufa, eu sou uma sobrevivente. Digamos que eu deixei ela guardada numa caixinha? Normalmente a gente deixa guardado numa caixinha e o que vai aparecer são disparadores, são situações onde me fazem sentir exatamente como aquela experiência que está trancada na caixinha me fez sentir. Só que eu não faço, às vezes, uma ligação direta que tem a ver com aquela memória, e sim com o presente. Então, isso que você falou em questão de perspectiva, muitas vezes, até no caso, citando ainda, voltando ao exemplo das mulheres, e muitas vezes de uma perspectiva de culpa para uma perspectiva de vítima. Exatamente. Porque muitas vezes, não, isso aconteceu comigo porque eu estava com determinada roupa. Isso aconteceu comigo porque eu estava com determinado cabelo. Não, isso ela aconteceu. traz a responsabilidade para ela, né? E aí você quando tem ela não tem. isso, e às vezes você tem Exatamente. essa mudança de perspectiva. Não, isso traz porque ele é um abusador, porque ele é um violentador. Ou seja, ela passa de sentir essa culpa para realmente se estar na condição de vítima, né? Ela passa, no caso, às vezes, a ideia, o pensamento dela de vítima a ser acusada, digamos assim, mas fui eu quem provoquei ele a fazer esse tipo de coisa, né? A gente estava conversando com a turma justamente sobre esse tema. Existe uma categoria que a gente chama de responsabilidade indevida. O trauma gera uma distorção na percepção da vítima. Então, a vítima, é muito comum esse sintoma da pessoa se sentir culpada. Eu fui culpada porque eu andei naquela rua escura, porque eu andei com tal roupa. Poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Eu não lutei tanto quanto eu deveria. Isso é uma distorção que o trauma gera, porque aquele conteúdo foi tão impactante que a pessoa prefere, entre aspas, pensar dessa forma. Cria essa distorção para trazer para si essa responsabilidade. De alguma forma, trazer esse poder para ela, e aí ela fica num ciclo vicioso da culpa, e isso só faz mais mal a ela. Com o reprocessamento, a gente vai naturalmente, o cérebro vai caminhando numa perspectiva de colocar no devido lugar a responsabilidade. E aí não só assim, ela vai se ver como vítima, claro, mas também ela vai ver os recursos que ela pode buscar, as pessoas de suporte que ela pode obter de recursos, o que ela pode fazer para deixar o passado no passado. Tirar aquela caixinha dali definitivamente. Exato. Né? Aquela caixinha não vai mais dizer algo sobre ela, não diz sobre algo que é responsabilidade dela. Foi algo ruim que ela passou, mas que ela superou, que já está lá no passado. Sandra, esses cursos, quando você faz esses cursos, esse primeiro, por exemplo, agora, esse começa hoje, tudo, tem psicólogos, médicos, essas pessoas também têm traumas? Todos nós temos traumas. Mas quando eu falo trauma, entenda bem, são traumas tão fortes o quanto eles tentam apagar os outros ou ajudar os outros a apagar os outros. É uma pergunta curiosa que a gente fala assim, nós terapeutas, a gente... Quem cuida de vocês? A gente tem que ser cuidado. cuidado. Mais ou menos essa, né? Pô, eu tenho e quem cuida de mim? É assim, e aí o curso em si é isso. Primeiro a gente vai cuidar das feridas dos terapeutas. A gente vai ter essa oportunidade de trabalhar esses traumas uns dos outros, no caso. Porque todos nós passamos por histórias difíceis, em maior ou menor grau, e é natural. E nós, como já temos essa visão de que todo mundo precisa se cuidar, tem o direito de se cuidar, os terapeutas já entram no curso sabendo que vai ter uma oportunidade de olhar para a própria história e de reprocessar o que precisar reprocessar. Porque é como você estava falando muito bem, essa questão do autocuidado, né? Você não pode cuidar de alguém se você não está bem. Sandra, queremos agradecer demais a tua presença aqui, tá? Deixando sempre as portas aqui do CBN em Foco em aberto para vocês aqui. Quando possível, volta para nos dar notícia aí, como tá, e principalmente esses novos cursos que estão por vir, tá bom? Muito obrigada.